Você sabia que nos Estados Unidos existem mais de 1,5 milhão de imóveis indo a leilão todos os anos simplesmente porque os proprietários deixaram de pagar suas dívidas? Em que muitos desses leilões o lance inicial pode ser apenas a dívida de IPTU, às vezes $100, às vezes 500, às vezes 3 mil dólares, por propriedades que podem valer dezenas ou até centenas de milhares de dólares no mercado. Parece estranho. Eu também achei quando vi falar disso pela primeira vez. Mas esse sistema existe há mais de 200 anos nos Estados Unidos e é chamado de Tax Deed Auctions. E agora, como os condados digitalizados, podemos aprender e atuar de qualquer parte do mundo. Parece incrível. E realmente é. Meu nome é Eduardo Hub, sou cofundador da Next Deed USA. E nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e objetiva como esse mercado realmente funciona. Mas antes, eu preciso te alertar uma coisa. Esse vídeo pode tirar o seu sono por alguns dias. Todos os anos, aproximadamente 5% da população americana não conseguem pagar suas contas básicas. Uma delas é o Property Tax, que é basicamente um imposto anual de propriedade, parecido com o IPTU no Brasil. Quando esse imposto deixa de ser pago por alguns anos, o condado pode levar a propriedade a leilão público para recuperar essa dívida. Isso representa cerca de 1.800.000 propriedades indo a leilão todos os anos. Estamos falando de casas, terrenos, lotes urbanos, casas abandonadas, propriedades de alto padrão. Tem literalmente de tudo nesse mercado e por todos os motivos possíveis. Todos os dias. Esses leilões são organizados pelo condado do governo americano e se chama Tax Deed Auction. É exatamente nesse mercado que nós atuamos profissionalmente desde 2018. Um detalhe que pouca gente sabe. Mas se o imóvel tiver financiamento, se o banco também deixar de pagar o imposto da propriedade, ele perderá o direito sobre o imóvel. Ou seja, o novo proprietário recebe a propriedade sem dívida da hipoteca anterior. Claro que isso depende das regras de cada estado e cada condado. Mas é exatamente isso que torna esse mercado tão interessante. E por que isso é tão estratégico? Porque estamos falando de patrimônio em dólar, mercado imobiliário americano, segurança jurídica e ativos reais. Em um mundo cada vez mais estável, dolarizar o patrimônio deixou de ser luxo, virou estratégia. Mas existe uma diferença enorme entre ter dólares e ter patrimônio em dólar. Quando você mobiliza patrimônio em imóveis nos Estados Unidos, você passa a acessar um dos mercados imobiliários mais sólidos e transparentes do mundo. Sim, transparente, pois informações como resultados dos leilões, preço de venda, preço de compra, estatísticas do mercado e todas as informações são públicas e de fácil acesso nos Estados Unidos. Mas eu preciso ser muito claro, esse mercado não é simples, não é automático. E definitivamente não é para amadores. Nós não começamos ensinando isso e nossa ideia nem era abrir para o mercado o nosso conhecimento. Nós começamos a investir para nós mesmos. De 2018 até praticamente 2025, toda a estrutura da Next Deed existia apenas para operarmos para a nossa própria carteira de imóveis. Nossa jornada começou na Califórnia, Arkansas, Texas, Pensilvânia, até consolidarmos nossa base na Flórida. Escolhemos a Flórida por alguns fatores estratégicos: crescimento populacional acelerado, mercado imobiliário muito dinâmico, condados mais ágeis e alta liquidez de ativos. Mas o que realmente construiu a Next Deed, que você está conhecendo, foi o processo validado. Durante anos nós compramos, erramos, ajustamos, perdemos oportunidades, aprendemos com riscos reais e refinamos nossas análises. Porque quando você está colocando o seu próprio dinheiro em risco, você aprende muito rápido, como chamamos aqui, atuamos com skin the game. Mas a parte que ninguém te conta sobre o Tax Deed. No leilão de Tax Deed, o condado não tem obrigação de te avisar sobre problemas no imóvel. Ele não precisa informar se tem outras dívidas, se o imóvel tem problemas ambientais, se ele está em uma área pantanosa, se ele tem restrições de construção. Tudo isso é responsabilidade do comprador analisar antes de dar qualquer lance. E é justamente aqui que a maioria das pessoas cometem erros.
A maioria das pessoas olha apenas para o preço inicial do leilão e para o valor de mercado da propriedade. Nós, da NextDeed, olhamos para o risco total da operação. Antes de qualquer lance, fazemos a famosa due diligence. E você vai ouvir muito esse termo por aqui, porque ele é o coração desse negócio. Mas afinal, o que é a due diligence? É o processo de investigação detalhada antes da compra de qualquer imóvel em leilão de tax deed. Ele garante que você saiba exatamente o que está comprando, quais são os riscos e qual o lance máximo seguro para cada imóvel. E o que analisamos? Principalmente riscos legais, físicos e financeiros da propriedade, dívidas pendentes que possam sobreviver à venda, como os liens federais, status da propriedade no condado, valor de mercado, condição do imóvel e possível necessidade de desocupação. E os relatórios entregues? Para cada imóvel analisado, você recebe relatório individual como dados completos do imóvel com endereço, parcel ID, resumo dos status jurídicos como liens, ações judiciais, análise de valor do mercado e comparação com imóveis similares, imagens aéreas e do Street View, checklist de riscos e recomendação final como comprar, evitar ou observar e o lance máximo ideal, descontando todas as possíveis despesas. E os detalhes da due diligence é que nós analisamos minuciosamente cada risco envolvido. Nós pesquisamos se tem dívida de HOA, que são as dívidas de condomínio, flood zones, que são as zonas de alagamento, wetlands, que são áreas pantanosas, que acontece muito na Flórida, zoneamento urbano, possíveis liens e passivos ocultos, condição estrutural do imóvel, sim, se for casa, nós vistoriamos a casa presencialmente, estimativa de valores para reformas, e tem várias situações críticas como propriedade em landlocked, que é uma propriedade sem acesso por estradas, que ela é rodeada de outras propriedades. Terrenos que na verdade são ruas e áreas públicas e lotes inutilizáveis. Sim, existem imóveis sendo leiloados que são literalmente pedaço de rua ou trilho de trem. Se você comprar sem analisar, assume todo o problema. E isso é só o resumo das nossas pesquisas. Além do preço do imóvel, também calculamos possíveis custos como desocupação do imóvel, que chama eviction, custos jurídicos, limpeza pesada, reformas, regularizações ambientais e até situações curiosas, como retirada de ninhos de tartaruga de área costeira. Cada ninho pode custar $5.000 para tirar da sua propriedade. Por isso eu sempre digo, o leilão dura minutos, mas as consequências podem durar anos. Por isso é tão importante fazer a chamada due diligence. Agora uma história real, um caso que marcou muito a nossa operação, foi este duplex em Renovo, na Pensilvânia, que o lance inicial era $100. Antes de participarmos, nós fizemos todos os processos que sempre fazemos. Analisamos a propriedade, checamos possíveis passivos, confirmamos zoneamento, avaliamos os riscos, tudo parecia certo. Até decidimos participar do leilão, que era presencialmente apenas. No dia do leilão aconteceu algo curioso. A sala estava praticamente vazia. Quando o imóvel foi anunciado, o leiloeiro perguntou: quem dá o primeiro lance? Silêncio. Ninguém levantou a mão. Então, demos o nosso lance mínimo, que era $100. O leiloeiro perguntou novamente se havia outro interessado. Nada. Bateu o martelo. Nós tínhamos acabado de comprar este imóvel que você está vendo na tela por $100. Claro, depois vieram taxas, que nesse caso foram $200, e a limpeza pesada na propriedade. Mas no final conseguimos comprar o imóvel de quase $40.000 por 100. Isso acontece todo dia? Não, mas acontece. E o tipo de ativos que operamos? Ao longo dos anos estruturamos nossa operação em 3 tipos principais de ativos: terrenos e lotes, com menor ticket e alta rotatividade, ser vendido abaixo do valor do mercado, casas para fix and flip, comprar casas para reformar e vender, é um mercado consolidado nos Estados Unidos, inclusive tem várias séries na Netflix sobre isso, e os imóveis de alto valor. Aqui o jogo muda, os lances podem chegar a 300 mil, 800 mil, até $1 milhão ou mais, e obviamente esse nível a concorrência quase desaparece.
Pouquíssimos investidores possuem estrutura para operar nesse patamar. Uma grande vantagem do mercado imobiliário americano é que todos os dados são públicos. Plataformas como o Zillow mostram os históricos de vendas, valores estimados, transações anteriores e com base nesses e muitos outros dados conseguimos calcular o valor de mercado, potencial de valorização e principalmente o lance máximo seguro. Tudo precisa ser friamente calculado antes de qualquer lance. Aqui alguns cases reais. Essa é a nossa casa na Pensilvânia, arrematada por $100, está sob contrato por 21, mas na verdade vale em torno de $40 mil. Estes são os terrenos em Putnam County, na Flórida. Nesse condado existem centenas de lotes com preço médio de compra, com lances iniciais em $1.800 e arrematado em média por $3.800. Eles são revendidos em média por $8.500 a $12 mil. Esta casa em Jacksonville, na Flórida, é um arremate para o que chamamos de fix and flip, que é altamente disputado nos Estados Unidos. Aqui a compra em média é $150 a $180 mil, com um valor de mercado entre 300 e 400, dependendo das casas. E o lucro normalmente fica em 40, 50 até $150 mil por casa. E na maioria dos casos, elas precisam de pouca reforma. Já este case em Charlotte County é memorável. O imóvel foi leiloado por $83 mil e foi arrematado por $300.100, porém o valor de mercado é estimado em mais de 2 milhões. Como mostra o resultado oficial do leilão e a plataforma Zillow, o comprador tinha duas opções. A primeira, reformar para vender, pois o imóvel tinha um dano que somava $200 mil, ou revender para quem faz fix and flip. Ele decidiu pela segunda opção e vendeu por $800 mil 15 dias após arrematar, colocando no bolso um lucro médio de $500 mil em, na verdade, 14 dias. Mas não se engane, cada operação precisa ter todos os riscos calculados. E para conseguir participar do leilão, você precisa estar preparado, pois além das pesquisas, existe uma regra padrão para quase todos os condados. Você precisa depositar como garantia 5% do seu lance máximo. Nesse caso, além de se inscrever, o comprador depositou antecipadamente para o condado mais de $15 mil. E caso ele não arrematasse, o condado poderia demorar até 90 dias para devolver esse valor. Próximo passo, depois de anos operando nesse mercado, criando softwares de análise, estruturando nossa própria metodologia e montando uma equipe especializada, hoje conseguimos mapear centenas de oportunidades todos os dias. Muito mais do que conseguimos comprar, obviamente. E foi exatamente por isso que decidimos abrir vagas limitadas para parceiros em 2026. Pessoas que desejam operar nesse mercado através das suas próprias empresa e capital, contando com a nossa assessoria para estruturar as operações. Em outras palavras, nós literalmente mostramos o caminho das pedras. Dentro dessa assessoria, compartilhamos conhecimento, estrutura, equipe e tecnologia. Tudo isso organizado em 3 caminhos principais. O Next Deed Academy, para quem quer aprender o processo, o Partner Florida, para quem quer apoio operacional nas análises, e o Next Investor, para investidores com capital acima de $200 mil que desejam operar em parceria. Agora existe um detalhe muito importante que eu sempre gosto de deixar claro. O capital utilizado nas operações permanece sob controle do investidor. Ou seja, o dinheiro fica na sua conta bancária americana e os imóveis arrematados são registrados no seu nome ou no nome da sua empresa nos Estados Unidos. A NextDeed não recebe, não administra e não opera com capital de terceiros. Nos programas que apresentamos, o nosso papel é assessorar e apoiar nossos parceiros nos processos de análise de oportunidades, participação nos leilões e tomada de decisão. Ou seja, compartilhamos estrutura, metodologia, tecnologia e experiência para ajudar o investidor a operar da forma muito mais preparada dentro desse mercado americano. Mas a decisão final e controle do capital continua sempre com o investidor. Se você quer proteger patrimônio, se entende a importância de dolarizar e busca ativos reais no mercado americano, talvez esse vídeo realmente tire o seu sono por alguns dias, porque agora você sabe que esse mercado existe e ele está disponível para qualquer pessoa preparada para operar. A pergunta é simples:
Você vai continuar apenas assistindo esse mercado ou vai se preparar para o próximo leilão dele? Conheça agora os detalhes de cada programa do Next Did USA e seja bem-vindo ao nosso mundo.